Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alisson Rocha. Estamos de volta com mais uma aula. Hoje na verdade vai ser uma aula mais relax, vai ser um conteúdo mais de boa, porém muitas pessoas ainda não conhecem, ou pelo menos conhecem, ou não têm a mínima noção de como usar esse recurso tão simples, porém muito funcional, que é o Google Forms. Então hoje o conteúdo abordado vai ser o desenvolvimento de um formulário. Nós vamos realizar alguns testes, vamos ver como que funciona toda a dinâmica, toda operacional dele, as informações que são hospedadas, que são preenchidas no formulário, aonde elas são armazenadas, aonde ela vai ser, entre aspas, o banco de dados que vai receber as informações preenchidas por esse formulário, e a gente vai aprender a manusear, configurar, a trabalhar toda a configuração dele, beleza? Bom, vamos lá, sem mais delongas. Essa aqui é a interface então do Google Drive. Para acessar ele é muito simples. Eu vou até voltar aqui o processo. Eu vou acessar aqui o Google. Basta você acessar a página do Google. Aqui no canto superior à direita você vai encontrar esse botãozinho aqui, ó, com 9 pontinhos. Se você clicar aqui, você já vai achar todas as aplicações disponíveis para você utilizar referente ao Google. Para você trabalhar com o Drive, é necessário que você logue uma conta do Google, no seu navegador. No caso, seria o Gmail. Então, se você logar com o seu Gmail, automaticamente você já tem acesso ao Drive e você pode usufruir de todos os recursos dessa aplicação. Não só do Drive, mas como vocês podem ver aqui, tem o próprio YouTube, o Google Meet, contatos, agenda e assim por diante. Tem muita aplicação bacana aqui, muito funcional e totalmente gratuita, a grande maioria delas. A Google ultimamente tem aí colocado as versões pagas com alguns recursos adicionais, mas até então, ao meu ver, o que é disponibilizado gratuitamente ainda atende a grande maioria da necessidade aí da galera de uma forma bem bacana, bem plena, Então não é tão limitado assim quanto a gente está acostumado a ver. Uma aplicação às vezes começa 100% gratuita, de repente, sei lá, o proprietário libera só 15%, aí você fica totalmente impossibilitado de usar e aí você é obrigado a pagar uma licença, pagar ali a versão Pro para poder usar os recursos. Então com a Google, por mais que ela também pratica isso, as versões gratuitas das aplicações dela ainda é muito funcional. Então, clicando aqui, você vai acessar o Drive. Se você não tiver logado com o seu Gmail, muito provavelmente ele vai pedir para você logar com o seu Gmail e aí você já vai ter acesso a esse cloud, e os seus recursos, as suas ferramentas. Como vocês podem já observar de cara, eu sou praticamente fã dessa ferramenta da Google. Porque de todos os clouds gratuitos, quando eu falo cloud, seria armazenamento nas nuvens, Ele te dá aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, no canto inferior à esquerda, ele dá de cara, gratuitamente, 15 GB para você trabalhar. E querendo ou não, é muito espaço. Poxa, é um pendrive de 16 GB praticamente, totalmente online. E você pode usar aqui, colocar qualquer coisa. Fotos, vídeos, músicas, filmes. Claro, se você for trabalhar com arquivo de mídia, você vai encher isso daqui até que rápido, Mas se você for trabalhar só documento de Office, por exemplo, vai fazer o upload de arquivo de Excel, arquivo de Word, ou só trabalhar gerando os arquivos do próprio Drive, acredito aí que você levará anos para encher esses 15 GB só utilizando essas aplicações. Então isso eu já acho muito, muito da hora, eu acho muito funcional e é uma vantagem e tanto para a gente poder usufruir disso daqui. Eu acredito também que a vantagem de ser os 15 GB gratuito, nós sabemos que os celulares com o sistema operacional Android precisa de espaço mínimo para poder armazenar o que é gerado lá. Então, por exemplo, se você vincula um e-mail Gmail no teu Android, você tira a foto, ele automaticamente essas fotos vai ser direcionada para o Google Drive
da sua conta. Então até tem um motivo do porquê liberar 15 GB aqui. Mas se você for usar o e-mail só para o computador, sem vincular ele a um dispositivo móvel, então aí sim você vai ter anos de espaço aí para poder trabalhar. Vamos lá. Como a gente pode observar aqui, eu não tenho nada no meu Drive. Na minha lateral esquerda eu tenho os principais recursos. Eu tenho aqui o meu disco, que seria o local genuíno onde eu vou colocar os meus materiais, os meus documentos, os meus arquivos de trabalho. Eu tenho aqui computadores, supostamente, que eu comentei, né? Se você tiver vinculado o e-mail que você estiver trabalhando com o celular, tudo que é gerado no celular vai estar provavelmente armazenado aqui nessa opção. Aqui são os trabalhados documentos recentes, aqui é o lixo, caso você exclua alguma coisa. Aqui é onde você marca algum conteúdo, né, com uma certa relevância, com uma importância maior do que os demais. E aí deixei por último aqui o partilhar comigo, né, ou partilhados comigo. Essa parte aqui fica centralizado os arquivos que outras pessoas compartilham com o seu endereço de e-mail. Então, por exemplo, você tem um funcionário, você tem lá algum parente que compartilhou uma foto, um funcionário que compartilhou uma planilha no Google Drive. Nessa opção você vai ter acesso a esse arquivo, a esse documento que foi compartilhado, beleza? Bom, eu tenho duas formas de gerar essas aplicações. Como o meu Drive aqui, eu ia falar Office, ó. Na verdade isso aqui bate de frente com o Office, mas eu não vou entrar nesse assunto, senão vai ficar longo demais. Mas como vocês podem observar, meu Drive está vazio, ele me dá já algumas instruções aqui, algumas dicas do que eu posso trabalhar dentro do Drive. Eu tenho aqui as principais ferramentas, inclusive aqui, ó, ficheiro do Microsoft Office e muitos outros. Pois é, então você pode subir documentos do Office da Microsoft, um arquivo de Excel, Word, PowerPoint, e você pode editar ele aqui dentro do ambiente do Drive. Isso também é sensacional, isso é muito funcional. Ou, ao invés de eu subir arquivos do Office, né, que eu desenvolvi no meu computador, no meu desktop, notebook, eu posso criá-los também direto aqui dentro do Drive. Porque ele me dá a opção de colocar ali o Google Docs, o Sheets e o Slide. O que seria o Google Docs? É o Word do Drive, do Google Drive. O Sheets é o Excel, por exemplo, do Google Drive. E o Slides é o PowerPoint do Google Drive. Então, as três principais ferramentas. Por exemplo, sei lá, por algum motivo você não tem o Office no seu computador, mas você precisa redigir um documento, não tem problema. Você pode acessar o teu Google Drive, criar um documento aqui, né, o Google Docs, e aí você pode redigir o seu documento. Claro, você não tem todos os recursos que o Word disponibiliza, mas já é uma ferramenta e tanto. Isso aqui já te ajuda demais. Mesma coisa aqui, ó, com os Sheets, que seria o Excel, e o Slides, que seria o PowerPoint. Então você consegue usar, inclusive, ele como Office, na falta realmente do Office genuíno instalado no seu computador. Porém, existe duas formas de você gerar esses documentos. Você pode vir com o botão direito do mouse em qualquer área aqui dessa tela branca, dessa parte branca aqui da tela. Ele vai abrir um menuzinho de opções. Aqui eu tenho a opção de criar uma pasta para organizar, né, os documentos que forem ser gerados aqui. Carregar um ficheiro, que seria carregar um arquivo, carregar uma pasta, mas é aqui que interessa pra gente. Google Docs, Google Sheets, Google Slides, formulário do Google, que inclusive nós vamos trabalhar hoje o formulário do Google. Mas eu não tenho só essas 4 aplicações. Se for aqui no mais, você acha outras aqui, ó. Desenhos do Google, é uma imitação do CorelDRAW, tipo isso, ou um Paint avançado. Tem a opção, por exemplo, do Google, os meus mapas. Se você tem rotas traçadas no Google Maps, você pode manuseá-las também, né? Essas rotas salvas aqui dentro do Drive. Você pode ver ali o esquema de desenvolvimento de site e hospedagem da Google. Esse Jamboard eu nunca cheguei a trabalhar. E o script do Google é para desenvolvimento de alguma aplicação, algo relacionado à programação dentro do ambiente do Drive. Então ele não tem só o Docs, o Sheets, o Slide e o Forms. Ele tem esses outros recursos aqui. Então assim, é quase que o céu é o limite aqui dentro, tá? Ele tem sua limitação, mas tem ali também uma capacidade de liberdade de trabalhar um monte de recurso, um monte de ferramenta aqui dentro. Mas como eu tinha citado, né, como eu tinha dito, o foco principal vai ser no formulário. Então, se eu clicar aqui no formulário, ele já vai gerar para mim um formulário para ser configurado, ou eu posso literalmente fazer a inserção dele de outra forma.
que na verdade eu acho até uma forma mais fácil, mais intuitiva. Por quê? Porque aí você vai pelo menu mesmo do Google Drive. Geralmente as pessoas não lembram de clicar com o botão direito ou nem sabem que o botão direito do mouse vai chamar esses recursos. Então, para não dificultar, você pode vir direto aqui, ó, no canto superior à esquerda você tem o botão novo, com esse sinalzinho de mais aqui com as cores, né, do tema visual da Google. Ali você acha exatamente as mesmas coisas, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, formulário do Google, ele vai abrir uma outra tela já com o formulário pronto para ser criado. Se eu voltar aqui, ó, o meu disco, que seria o meu Google Drive, e atualizar, vamos ver se ele já vai gerar o arquivo. Não, ele ainda não gerou. Possivelmente é porque eu não fiz nenhuma atividade ainda para ele poder salvar. Tá, então vamos gerar alguma coisa. Eu vou fechar aqui esse tutorial padrão da Google. Esse tutorial quem vai fazer sou eu, então não precisamos dele. Vamos ver aqui, formulário, o título do formulário. Eu vou colocar aqui, por exemplo, questionário. Opa, questionário. Vou clicar aqui fora, ó, tá vendo, ó, aguarde, pronto. Todas as alterações foram guardadas no Drive. Agora sim, se eu voltar aqui, olha quem que já tá aqui, o nosso questionário que a gente acabou de renomear. Então dessa forma eu já tenho inclusive integrado as minhas atividades do Google Drive, o autosave, ou salvamento automático. Tudo que eu fizer aqui, automaticamente ele já registra aqui no Drive pra gente. Então não preciso me preocupar mais em ter que ficar, nossa, eu não salvei as alterações que eu fiz, eu tenho que ir lá salvar. Relaxa, não precisa, ele vai fazer isso por conta. Tá, já dei a nomenclatura aqui que eu quero dar pro meu formulário. Vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, questionário. Já que eu esqueci daqui, o acento, né, seu Alisson? Acento. Aê, agora tá ok. Aqui tem a descrição desse formulário, já me dá inclusive aqui, ó, algumas ferramentas de formatação, que seria ali um negrito, um itálico, sublinhado. Posso vincular um link externo de um site, por exemplo, eu quero divulgar o site da minha empresa, posso colocar o link dele aqui, não tem problema nenhum. Se eu clicar aqui, ó, ele já me pede uma descrição e o local onde vou colocar o site da minha empresa ou a rede social. Confirmando, ele já vai ser adicionado diretamente na descrição do seu formulário. Tem marcadores e aqui um removedor de formatação. Você formatou, putz, ficou muito feio, não quero. Então você clica aqui, ele reseta tudo que foi aplicado. Aqui, nessa barra lateral, eu tenho a inserção de conteúdo. Então eu posso adicionar uma pergunta, eu posso importar uma pergunta de um outro formulário, de um outro local. Eu posso adicionar títulos e descrições, eu posso adicionar imagens, vídeos do YouTube. Eu posso adicionar sessões, seriam blocos, né, que vai estruturar melhor o meu formulário. Então aqui eu posso testar, inclusive eu até indico que você aí, né, durante esse treinamento, você teste realmente esses recursos, abra, fecha, fuça. Agora é a aula realmente do laboratório, né? Prega fogo aí, habilita e desabilita tudo e aí você, né, tira aí a sua experiência na utilização dessa ferramenta. Porque por mais, como eu falei, é uma ferramenta gratuita, mas tem muito recurso. Então ali, né, não seria nem perder um tempinho, é investir um tempo. Então você investir um tempo conhecendo ali, com certeza vai te trazer bons resultados aí em projetos futuros que você precisa construir dentro dessa ferramenta. Vamos lá. Aqui na descrição eu vou colocar, por exemplo, teste de construção de formulários. Show. Aí eu venho aqui para a opção de baixo. Vou dar um clique aqui, eu já tenho a opção de escolher a pergunta. Nesse caso é onde eu vou digitar a pergunta. E essa pergunta, ela pode ser configurada de várias formas. O usuário lá, final, que vai preencher o teu formulário, ele pode escrever um texto raso, um texto longo, ele pode simplesmente selecionar com um checklist ou um checkbox, ou ele pode simplesmente clicar e selecionar num select as opções que você vai dar para ele selecionar. Então, bacana que aqui você pode construir a forma que você quiser essas questões. Aqui, por exemplo, eu vou só simular aqui qual o seu nome? Ponto de interrogação. Então, aqui, ó, escolha múltipla.
aqui seriam as bolinhas, né, que supostamente o usuário iria clicar para poder selecionar. Não, no caso eu quero que ele digite o nome dele. Então eu vou clicar aqui e vou trocar o tipo da resposta, né, o formato da resposta que ele vai me dar. Ele não vai selecionar nada, ele não vai escolher nada, ele não vai carregar nada. Ele também me dá a opção de fazer, no caso do usuário, né, fazer um upload de alguma coisa, subir alguma coisa do computador dele direto para o seu formulário. Não é isso que eu quero. Eu tenho essas duas opções que seriam as mais viáveis: uma resposta curta ou um parágrafo. Eu não estou pedindo nenhuma observação, nenhuma descrição de nada. Eu quero apenas um nome. Então, para ser mais sugestivo e mais, né, o mais semântico possível, utilizar esses recursos aqui de acordo com o seu significado da maneira mais correta, seria isso, eu vou colocar aqui resposta curta. Pronto. Então ele vai ter um campo com uma resposta curta, onde ele vai preencher. Se eu quiser deletar essa questão, eu posso clicar na lixeira, ou eu posso, por exemplo, sei lá, eu quero perguntar agora o e-mail dele. Eu posso clonar ele aqui, ó, duplicar. Se eu clicar nessa opção, olha lá, ele clona a questão. Então ele jogou exatamente uma cópia do que eu acabei de construir em cima aqui para baixo. Mas eu vou voltar aqui para cima, não terminei ainda. Eu tenho essa opção aqui também, que eu posso tornar a questão opcional ou obrigatória. Se eu tornar aqui obrigatória, o formulário não vai ser enviado enquanto o usuário final não preencher essa questão. Então é importante. Eu praticamente salvo as exceções de eu deixar ali, né, de eu preferir, de eu optar por deixar uma questão não obrigatória. Eu peço realmente que ele preencha todas as informações, senão o formulário não é disparado. Então o nome dele aqui nesse caso, na nossa simulação, é obrigatório. Vamos para o clone que a gente acabou de gerar. Eu vou perguntar aqui qual o seu e-mail. Vamos ver se ele tem algum tipo aqui para e-mail. Data, hora, escolher múltiplas. Não, não tem. Então vai ser resposta curta também. Vou tornar obrigatório. Vou perguntar agora o telefone dele. Então vou duplicar a questão, e vou colocar lá, qual o seu telefone. Eu vou colocar aqui entre parênteses para ficar sugestivo. É o WhatsApp. Resposta curta também. Vou clonar novamente. Agora aqui eu quero colocar ali, por exemplo, sei lá, se eu for fazer uma pesquisa em cidades específicas, aí eu vou colocar aqui, qual cidade você mora? Qual cidade você reside? Opa. Aí sim eu vou colocar aqui, por exemplo, múltipla escolha? Não. Pendente? Também não. Caixa de verificação? Talvez. Vamos ver se isso aqui vai atender. Vou colocar lá, por exemplo, Londrina. Adicionar outra aqui embaixo, ó, tá vendo? Já me colocou mais uma. Aí vou colocar aqui na opção 2. Tem Londrina, eu vou pôr Cambé. Aí eu vou colocar aqui Ibiporã. Para quem estiver assistindo aí, eu vou postar essa aula no YouTube também. Então, vocês já vão saber que eu tô falando do norte do Paraná. Então, Londrina, Cambé, Ibiporã, vamos pôr Rolândia. Opa. O que mais? Vamos pôr aqui, sei lá. Tem Ibiporã, tem Sertanópolis. Vamos pôr o que mais aqui? Rolândia, Cambé, Ibiporã, Sertanópolis. Sei lá, Tamarana. Beleza. Vamos testar? A gente não testou ainda. Vamos ver como é que tá ficando. Eu vou apertar o Ctrl no meu teclado e vou clicar aqui, ó, nesse olhinho, pré-visualização. Ah, nem precisa apertar Ctrl, pessoal. É só clicar que ele já gera uma aba aqui, ó. Eu cliquei ali para ele gerar uma visualização porque eu não quero fechar, entendeu? Eu ainda estou terminando de configurar. Vem aqui no questionário e coloca ali, guarde automaticamente os seus trabalhos. Tá, vamos dar um ok aqui. Tá vendo que todas as informações que tá com essa estrelinha vermelha aqui é as informações que eu tornei obrigatória. Ah, Londrina, Cambé, certo. Aqui já apareceu. Tem essa opção outro e o botão enviar. Tá, esse outro aqui eu vou tirar ele. Tirei, ó, ele tá guardando, já atualizou. Vamos atualizar aqui para ver se vai sair o outro dali. Saiu. Então ele só vai selecionar o que tá aqui. Deixa eu ver uma outra config aqui, se é possível.
E se eu colocar, por exemplo, múltipla escolha? Foi múltipla escolha? É. Vamos atualizar. Ali. Agora está mais correto, né? Ele vai selecionar apenas uma cidade. Então, significa aqui que essa propriedade, caixas de verificação, eu posso selecionar mais de uma opção. E escolha múltipla, eu posso selecionar apenas uma opção, certo? Vamos fazer um teste aqui, então? Vamos lá, vou preencher. Então, nome, vou colocar Alisson. Eu e minha mania de pressionar o Shift mais do que o necessário. Vou colocar meu e-mail aqui de teste. alisson@teste.com. WhatsApp 439-1234-1234. Falo diretamente de Londrina. Enviar. Questionário, a sua resposta foi registrada. Beleza, se eu quiser preencher novamente um novo formulário, basta eu clicar aqui, ele me retorna novamente para o formulário vazio para fazer um novo preenchimento. Porém agora, vamos lá, eu já criei aqui o formulário teste, e pode ver que ele já me notificou aqui em cima, ó. Respostas, você tem um envio feito, realizado. Aí que tá, vamos lá, isso aqui é importante. Aqui ele já mostra para mim os dados que foram preenchidos e um gráfico lá no final do que foi preenchido, né? Então, por exemplo, se eu coloquei Londrina, vai para, no caso aqui está só Londrina. Vamos fazer aqui um novo envio. Nome, vamos pôr, sei lá, Roberto. O e-mail do Roberto. Roberto@teste.com. 439-1234-1234. Ele fala agora de Sertanópolis. Enviei. Vim pra cá. Ah lá, 2. Olha que bacana. Não precisa nem atualizar aqui no F5. Ele já automaticamente já notifica aqui pra mim. Ó, você tem dois envios, né? Foram preenchidos 2 vezes o formulário. Tá aqui as informações. Então eu tive aqui 2 envios. E aqui ele já me deu o gráfico, né, da região. Então eu tenho um contato de Sertanópolis e o outro contato de Londrina. Então aqui você já tem algumas estatísticas automáticas que o próprio Form já gera para ti. E o mais bacana de tudo é o seguinte: essas informações elas podem ser geridas dentro de uma planilha. Então, ó, associar ao Sheets. Se eu clicar nessa opção, ele vai perguntar para mim, ó, criar uma nova folha de cálculo, selecionar folha de cálculo existente. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho alguma folha de cálculo aqui? Ó, eu não tenho. Eu tenho só o formulário. Então eu vou criar uma nova folha. O nome, uma nova folha que eu digo, seria uma nova folha do Sheets, né? Do Excel aqui do Google Drive. Aqui é o nome que eu vou colocar. Então vai ficar questionário, entre parênteses, respostas. E vou clicar no criar. Ó, folha de cálculo associada. Agora eu tenho um Excelzinho aqui do Drive. Se eu clicar 2 vezes nele, ele já vai me dar todas as informações numa planilha. Porém, salvo uma exceção, pessoal. Eu já fiz alguns testes de alterar as informações aqui da planilha e ela acabar perdendo o vínculo com o formulário. Então, o que eu indico você a fazer? Você pode abrir a planilha, né, que foi gerada, porque aqui vai estar constando os cadastros, né, os preenchimentos dos usuários no seu formulário. Mas se você for trabalhar isso daqui, sei lá, você vai tratar os dados, você vai manipular eles, você vai formatar, você vai criar uma tabela dinâmica, você vai criar estatística, trabalhar filtro. Não faça isso nessa planilha. Essa planilha aqui, entre aspas, ela vai funcionar como realmente fosse o banco de dados do seu formulário. É o destino final para onde os cadastros, né, os envios das respostas dos seus usuários vai ser armazenado. Então, eu sugiro que você copie o que está aqui, coloque numa planilha que não tenha vínculo algum com o formulário, e essa daqui você deixa só para hospedar as informações, tá? Tanto que eu vou fechar ela aqui, então eu não recomendo editar e mexer em nada nessa planilha. Apenas copie os dados e leve para uma outra planilha para você poder trabalhar se for necessário. Vamos fazer um teste aqui, um novo teste? Ele vai preencher aqui novamente. Eu quero confirmar com vocês se automaticamente ele vai preencher agora a nossa planilha aqui no Drive com mais um cadastro, mais um envio desse formulário. Vamos pôr aqui, por exemplo, a Fernanda, o e-mail da Fernanda. Fernanda@exemplo.com.
telefone 43 3300 0033. Ela vai falar de Ibiporã. Enviar. Ó, já constou 3 envios, os nomes dos meus usuários, os e-mails, quantos, né, enviaram o celular e enviou, por exemplo, telefone fixo, e aqui o gráfico de cidade. Será que preencheu automaticamente aqui nossa planilha? Preencheu. Então olha que bacana, você não precisa mexer mais na planilha. Ele já vai alimentar as respostas do próprio formulário e já vai direcionar também automaticamente para a planilha aqui do Drive as informações. Então você já consegue ter um controle legal de todo mundo que for enviar as informações para ti nesse formulário, ok? Aqui nas opções de definições tem algumas configurações que, de acordo com a sua preferência, você pode mexer nelas ou não, tá? Eu geralmente aqui muito difícil a exceção, salvo a exceção, o momento que eu venho aqui mexer ou alterar essas configurações, eu deixo tudo padrão, tá? Aqui nas perguntas eu posso adicionar novas perguntas, aí ele também vai adicionar as perguntas tanto nas respostas quanto nas planilhas, na planilha, né, que vai receber os novos envios. E para fechar, nós temos a opção de formatação. Então eu posso personalizar o tema do meu gráfico, do meu formulário. Então aqui, ó, se eu clicar nessa propriedade, neste botão, eu tenho como configurar o tipo da tipografia, que seria o tipo da letra, o tamanho do cabeçalho, da pergunta, do texto. Eu posso trocar a cor aqui, ó, do tema, por exemplo, background, cor de fundo. Eu posso escolher uma imagem aqui, por exemplo, colocar em cima do questionário ou substituir o título do questionário pelo logotipo da minha empresa. Então aqui também você tem algumas propriedades que, né, eu indico você fuçar, fazer os testes aí para personalizar e deixar com a cara mais agradável possível o layout dele para o seu usuário final, beleza? O bacana de tudo isso daqui, pode trabalhar, pode alterar, pode fazer o que você quiser. Se você prestar atenção aqui em cima, você já vai ver que ele vai falar para você a todo momento que todas as alterações foram guardadas no Drive. Então quer dizer que na hora que você terminar o seu trabalho, não tem que ir em lugar nenhum para salvar. É só fechar aqui no X. Mas isso daqui para acontecer é óbvio. Você tem que estar conectado à internet. Se você estiver logado na internet, se bem que se você não estiver logado na internet, você nem consegue acessar o Drive, né? O Drive, no caso, acessando pelo computador, é obrigatório que você tenha acesso à internet. Mas, sei lá, por algum problema, algum motivo, oscilou a internet, perdeu a conexão, ele não vai salvar na hora. Então você só pode fechar aqui no X direto quando ele falar aqui para você que todas as informações já foram guardadas no Drive, beleza? Fecho aqui no X, fecho aqui no X também. Pronto, ó, volta aqui no meu disco, dentro do meu Drive. Eu já tenho então o meu formulário que eu posso abrir ele e editar quando for necessário. E aqui eu já tenho o nosso Excel que vai ser, né, ele vai fazer o papel do nosso banco de dados para armazenar todas as respostas enviadas dentro do formulário lá pelo seu usuário. Fechou? É isso aí, galera. Com isso a gente finaliza então esse treinamento rápido do Google Forms. Não é complicado de fazer como eu mostrei, é bem simples, então você pode ali com o tempo personalizar da forma que você quiser, preencher quantas questões você quiser também, não tem um limite ali, você pode colocar, eu já fiz até formulários aí com 72 questões, né, foi uma prova que eu desenvolvi para uma turma de um curso que eu ministrei, então pode desenvolver tranquilamente todos os tipos de questões ali, quantas for necessário, você vai ter ali um gráfico lá já próprio para você poder administrar e gerenciar as suas respostas, e você pode também gerar um Excelzinho aqui próprio, Google Sheets, né, próprio do Drive para você administrar. Relembrando, não recomendo editar essa planilha aqui. Copia os dados e trabalha numa outra planilha se você precisar. Beleza? Um forte abraço a todos e nos vemos na próxima aula.